Retomando o nosso curso de Revit, na parte de estudo de áreas, vamos fazer nessa aula uma aplicação prática dos conceitos da aula anterior. E para isso eu peguei um projetinho simples aqui de uma casa. Na verdade é um estudo de faculdade, onde eu tenho uma casa principal e uma área de lazer. Okay? Logicamente esse projeto está incompleto, eu vou fazer um estudo de impermeabilidade, então teriam que ser englobados aqui os caminhos, as calçadas, que efetivamente são áreas impermeabilizadas do terreno. Tá ok? Nós vamos fazer um estudo simples aqui só para a gente sintetizar os conceitos desse assunto. Eu vou olhar aqui pela planta de cobertura, onde eu tenho uma visão mais ampla da situação. Eu exibi alguns elementos que estavam escondidos aqui, que são os delimitantes do terreno, para a gente fazer um estudo de impermeabilidade. Na aula anterior, eu mencionei que aqui em ambiente e área, você tem cálculos de área e volume, onde nós temos esquemas de área. E o Revit ele tem dois tipos de esquemas definidos no seu padrão. Ele tem esquema de área construída e esquema de áreas úteis. Isso são dois esquemas padrões existentes no template inicial. Okay? E mais do que isso, eles representam duas formas diferentes de cálculos. Quando eu crio um esquema novo, como a gente fez na aula anterior, eu escolho aqui entre criar esquema de área útil ou criar esquema de área bruta. Esses dois tipos de esquemas, eles representam regras diferentes de cálculo. De uma forma geral, a diferenciação entre esses dois tipos de esquemas serão mais notórias quando ou se você vier a utilizar a forma de cálculo automática de áreas. Ok? Eu vou mostrar a diferença entre elas. Então, por isso eu vou criar dois tipos diferentes. Eu vou criar um tipo de esquema de área útil. Ok? Vou clicar aqui em OK. Repare, medidas de área fundamentada no método padrão de medida de área de piso em edifícios, em prédios comerciais. Vou criar um novo, ok? De área bruta agora. Então, área total construída de um prédio. Reparem que esses dizeres são padrões, ok? Essa área construída em áreas externas, aqui por exemplo o método de impermeabilização, vou chamar isso tudo aqui de impermeabilização. Ok? Estudo de permeabilidade do terreno. Eu vou colocar isso aqui, eu vou deixar esses defaults aqui do próprio Revit e vou criar outros só para ilustrar essa parte teórica inicial, para a gente entender bem a diferença entre esses tipos de áreas. Vamos colocar aqui áreas computáveis, que são aquelas que entram como áreas edificadas, para efeito até de cobrança de IPTU, que é o fundamental para a gente por enquanto. Tá ok? Vou mexer nessa observação. Clique em OK. E aí o que acontece? Eu criei dois esquemas de áreas. Como a gente já viu também, o próximo passo seria criar plantas de área. Eu vou tomar como referência essa cobertura 2 aqui. Vou fechando aqui essas plantas e vou vir aqui em área, ambiente e área, planta de área. Eu vou criar aqui inicialmente para impermeabilização. Vou criar somente a cobertura 2, ok? Ele vai me perguntar, criar automaticamente linhas de delimitação com paredes externas e área bruta construída? Eu vou dizer que não. Ok? Isso aqui seria exatamente aquela criação automática de linhas. Se você futuramente testar e chegar à conclusão que o Revit cria isso de forma eficiente, você pode utilizar o sim, você vai economizar bastante tempo aí na delimitação de áreas. No nosso caso aqui, vamos dizer não, vamos criar essas áreas manualmente. Ok, ele criou essa planta de área. Eu vou dar uma mexidinha aqui só na faixa de vista,
faixa de vista, eu vou colocar aqui uma altura de 10 metros, a linha de corte com 9 e a visualização ilimitada, só para ter uma visualização geral. Depois eu precisaria filtrar melhor essa vista, tá ok? Mas vamos deixar por enquanto. Eu criei o que? Eu criei aqui, ó, planta de área para impermeabilização, criei cobertura 2. E vou criar uma outra planta de área aqui, planta de área, só que agora vai ser baseado em áreas computáveis, né? Eu vou criar a planta do térreo, ok? Criar automaticamente. Também não reparem aqui que a mensagem já é diferente. Criar automaticamente liso do limite de área associados com todas as paredes externas, né? Eu também vou dizer que não, mas reparem que a pergunta já foi diferente, porque ele sabe que esse esquema de área já é um esquema diferente, né? E eu vou mostrar agora qual é exatamente a diferença entre elas, tá? Se eu for aqui na planta de impermeabilização, né, eu tenho a cobertura e aqui eu tenho o térreo. Vou pegar a planta de cobertura e vou criar um limite externo, né? Vou criar aqui, eu tenho então 3 movimentos, né? Criar a planta de área, colocar uma área, mas inicialmente eu teria que ter um limite, né? Então meu primeiro passo seria exatamente aqui, ó, criar limite de área. Limite de área, eu vou aqui em retângulo por facilidade, vou marcar um contorno geral na divisa do terreno, ok? Criei um retângulo, em princípio está alinhado, parece que não, vamos alinhar aqui, beleza. Ok, criei uma área de limite. E agora eu vou vir aqui em arquitetura e vou pedir para criar uma área. Reparem que quando eu clico em criar área, né, eu passo o mouse aqui, ele já reconheceu o contorno, no caso aqui o contorno total, né? Eu teria que carregar um identificador, se não tiver carregado aqui. Mas o que eu queria que vocês atentassem era o seguinte, ó. Quando eu vou identificar uma área, aparece aqui, ó, nas propriedades, né, tipo de área, olha aqui, ó, eu tenho área construída bruta ou área externa, ok? Fique por enquanto com esse conceito aqui, vou cancelar esse comando. E vou lá na minha planta agora, de térreo, ok? E vou fazer o mesmo movimento, vou clicar aqui em área, né? Ou melhor, eu vou definir um limite aqui de área e vou, eu posso aqui tem vários métodos, né? Mas vamos em princípio selecionar a mesma área aqui só por facilidade, né? Para fazer uma analogia aqui. Teria uma área externa total aqui, né? Vou fazer a mesma coisa, vou alinhar com o limite do terreno, beleza. Cliquei aqui. Eu vou agora em arquitetura, identificar, né, colocar uma área. Em princípio o procedimento, lá, o reconhecimento é o mesmo, né? Mas reparem agora aqui, ó, em tipo de área. Área construída, olha só, áreas comuns da construção, área de escritório, área externa, área do piso, área vertical. Então, aquela propriedade, né, quando eu fui lá, voltando, em esquemas de área, né? Esquema, cálculo de áreas e volumes, esquemas de área. Quando eu cliquei no novo aqui e modifiquei o tipo do esquema de área, tá? Então as áreas que eu vou criar, uma das propriedades delas, né, que é exatamente o tipo de área criada, ó, tipo de área, ela vai variar de acordo com o esquema de área que ela representa. Isso é um padrão do Revit. Ok? Área de escritório, área externa, essas são áreas destinadas ao tipo de área útil, né? Enquanto que na planta de impermeabilização, se eu for lá em área, como eu escolhi como tipo de esquema área bruta, né? Então as opções são área construída bruta ou área externa. Se eu for lá no help do Revit, tá? Eu vejo bem essa análise. Tipos de área, aqui eu tenho, ó, área construída, área total construída, né, e área externa. E que impacto isso vai me dar, né? Então tem aqui, ó, área construída, né, do tipo
bruta, né? Construída ou externa. As áreas úteis tem a área comum do edifício, a área do escritório, né? A área externa, a área do piso, tá ok? E isso vai impactar em quê? Nas regras de tipo de área. Então, quando eu tenho, por exemplo, o esquema de área construída, né? Que é o esquema lá que a gente selecionou para impermeabilização. Quando você tem uma área construída que você colocou, né, sem tipo, sem nenhuma borda, o limite de área, né, a regra de medição é pelo limite de área da superfície externa. Quando o limitante é uma outra área externa, tem uma outra regra. Quando o limitante, né, é uma área construída, tem uma outra regra. Por sua vez, quando eu tenho lá esquema de área útil, mesma coisa, né, área do escritório, para cada tipo de área, dependendo da área que está adjacente a ela, né, o limite de área de medição, né, vai ser outro. Tá? Mas isso aqui, basicamente, quando vai acontecer? Quando essas áreas forem feitas de forma automática. Tá? Basicamente. Ou quando você tiver superposição de áreas, ou quando você tiver linhas de uma área que coincidem, né, como a gente já viu na primeira aula. Quando você cria uma área, algumas linhas se sobrepõem, ou são linhas em comum. Então a interferência, né, a forma de cálculo vai depender dessa qualificação, desse tipo de esquema que você definiu, tá, quando você criou o seu esquema de área. Tá ok? Bem compreendido? Então, é importante, na hora que você for criar um esquema de área, né, um estudo específico, você avaliar se é um estudo geral, como impermeabilização, de respeito ao terreno, são sempre áreas externas, né? Ou se, no caso de, por exemplo, áreas computáveis para efeito de IPTU, na hora de você criar esquemas de área, você avalia o tipo área útil, área construída e assim por diante. Acho que deu para entender, né, essa diferenciação. E para fazer uma aplicação prática, né, desses conhecimentos, vamos começar aqui pela área de impermeabilização. E para isso eu construí aqui um contorno externo, tá? Já tinha feito isso. E na pausa do vídeo eu também construí um contorno dessa área de lazer e um contorno aqui na área da edificação. Só vou ressaltar que quando eu fui criar aqui o limite de área, quando eu selecionei, tentei selecionar linhas, ele não selecionou para mim a linha do telhado, tá? Porque ela está em outro nível, não sei explicar exatamente porquê, tá? Mas eu não consegui selecionar esse elemento como limitante. E quando eu seleciono parede, por sua vez, ele tem algumas regras de cálculo, né? Ele, no caso aqui, está criando, quando eu selecionei parede, ele está selecionando pelo meio da parede, né? Eu seleciono a parede, ele estabelece como limite o ponto médio dela, tá ok? Então isso quando eu vou criar limite, né, eu seleciono linhas como referência. Isso com a prática você vai se desenrolar sozinho, tá ok? Bem, então eu tenho basicamente 3 áreas aqui, né, de uma forma simples. Vou lá em arquitetura, vou criar uma área, né? Eu já criei aqui, aliás, uma área externa, né? Eu já cheguei a limitar, e só que eu não identifiquei essa área. Vou deixar essa externa como está, e vou clicar aqui, ó, identificar na locação. O identificador é um elemento, uma família RFO, por isso eu preciso carregar. O ideal é que ele já esteja carregado no seu template, no meu caso não está. Eu vou carregar aqui rapidamente em anotações. Eu tenho aqui identificador de área. Na hora que eu coloquei aqui, e vou colocar um outro aqui. Na minha colocação, né, ele está colocando aqui o nome, área. Tá, eu poderia já colocar o nome, mas talvez seja ideal que você deixe mesmo como área, ou colocar um outro caractere especial até, para depois você não se esquecer de identificar, né? Por exemplo, poderia na hora de colocar área, colocar aqui no nome uma interrogação, né? Para saber que eu ainda não identifiquei esse elemento, então ele estará sem nome aqui.
Bom, eu tenho alguns ajustes a fazer aqui com relação à família, mas não vamos deixar assim por facilidade. Essa área aqui eu vou renomeá-la, clico uma vez, clico uma segunda, piscina, tá? Simplificando. E casa. Essa área externa aqui, que é o terreno, eu não cheguei a identificar. Então vou vir aqui, ó, em identificar área. Seleciono essa área aqui. A área colocou o nome. Vou aqui nesse identificador e vou colocar aqui, por enquanto, terrenos. Simplesmente o terreno. E já vou reparar a área medida 543 metros quadrados. Bem, como eu já mencionei na aula anterior, essa área ela já é a área subtraída das áreas que estão internas a ela, tá ok? Esse meu terreno aqui, na verdade, ele tem 28 vezes 35. Ele tem 980 metros quadrados. Então, essa área aqui, efetivamente, eu já posso dizer que é a área permeável do terreno, né? À medida que eu fosse colocando, se eu tivesse, por exemplo, outros elementos, né, pequenas ilhas ou mesmo as calçadas, à medida que eu fosse colocando contornos de área, automaticamente essa área, que é a área externa, né, o contorno externo total, ele iria subtraindo. Então, essa área aqui, efetivamente, já é o resultado, que é a área permeável. Beleza? Mas eu gostaria de ter um quadro que contemplasse tudo, né? A área externa total, a área da piscina, a área da residência, a área de calçadas, né? Então eu teria que colocar primeiro identificadores, né? E delimitar essas áreas, né? Separadores de áreas, colocar identificadores para depois fazer uma tabela de quantitativos. E aí eu poderia usar esses campos, né? O campo no caso aqui nome, como um filtro para qualificar e identificar essas áreas no meu quadro de áreas, que é o que nós vamos fazer na próxima aula, para manter as nossas aulas aí dentro de um tempo razoável, não muito cansativo. Tá ok? Na próxima aula, então, a gente vê o quadro de áreas e passa aos esquemas de cores. Não deixe de exercitar esses conhecimentos e, na medida do possível, como eu sempre peço, divulguem este trabalho, porque isso é muito importante para a sua continuidade. Grande abraço e até a próxima.